passa pela cabeça aquele filme, né, dos primeiros momentos, dos primeiros dias da casa, como é que tudo começou. E a gente quer agradecer a espiritualidade na manhã de hoje, por todo esse apoio, né, que vem nos dando ao longo desses 39 anos. Os companheiros que estiveram aqui no primeiro momento, muitos deles já estão do outro lado, provavelmente estão presentes na reunião também, participando do encontro festivo. Os que estão no momento agora aqui junto de nós, os companheiros lá da Dona Glória, que estão chegando aqui, né, para as suas reuniões às segundas, terças e quintas. Eu digo que eu sou das duas casas. Sou mais feliz do que esse pessoal aí, que eu tenho duas casas, ó, para seguir. Então a gente sempre agradece muito, né? E eu gostaria de iniciar a nossa reunião com uma página do livro Agenda Cristã, que foi o primeiro livrinho que a gente estudou aqui no grupo, né? O Agenda Cristã e o Evangelho segundo o Espiritismo. Um saudosinho até gostoso, né? Que nos faz rememorar aí o tempo. E a página que a gente escolheu aqui, o título dela é Enquanto, editado por André Luiz. Busque agir para o bem enquanto você dispõe do tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem de seu lado. Chegará um momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado. Dê as suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção, e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho, enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. Ninguém deve ser o profeta da morte e nem imitar a coruja gorenta. Mas enquanto você guardar a oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que a sua viagem para outro gênero de existência é inevitável. André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Seu Fernando, gostaria que o senhor fizesse a nossa prece inicial, por favor. Nosso Pai, Jesus, nosso mestre amado, muito obrigado por mais essa oportunidade que vós nos concedeu. Nessa comemoração de 39 anos dessa casa de caridade geral do Diativo, que os nossos pensamentos possamos estar voltados para o bem, para o amor, para a fé. Seja a todos que aqui se encontram presentes, reencarnados, desencarnados. Enfim, Deus, obrigado por mais essa oportunidade de ser um dos mocistas da doutrina espírita. Deus, te pedimos a todos os nossos irmãos que não puderam comparecer hoje nessa casa, ali fisicamente, mas espiritualmente possa estar presente. Que nós possamos, aqui todos reunidos, com um só pensamento de amor, de paz e bondade, lutarmos para que possamos sempre viver nesse caminho do bem. Sabemos que é difícil, mas não é impossível.
como diz nosso irmão Raul Teixeira, dizer que é espírito é muito fácil, mas o difícil é aturar. Sabemos que nós não somos no momento as mesmas condições do Bezerra de Menezes, do Geraldo de Aquino e do Chico Xavier, mas nós possamos chegar a esse nível, como diz na Escritura Sagrada, que Jesus sempre disse: vós poderá chegar ao caminho que eu me encontro, basta ter fé e amor. E que assim seja. Muito obrigado, possamos passar a palavra ao nosso irmão que dirige o trabalho da manhã de hoje nessa casa tão maravilhosa. Que assim seja. Obrigado, Sr. Fernando, pela festa inicial, pelas palavras e pela inspiração dada, né, ao nosso irmão. Antes de pedir o nosso irmão Carlos para fazer a leitura do Evangelho, sabia do Erlei, se quer comentar alguma coisa da página inicial, do André Luiz. Você ouviu bem a mensagem? Ouvi sim. É o preparo que nós temos ainda, ou melhor, na vida encarnada, né? Ainda não é já. Então, nós todos presentes a esse ribeirão, é como se fosse uma procissão pelo número de atuantes que tem, de espíritos, todos à procura da verdade, aqui em busca da verdade. Então nós estamos num lugar semelhante. Agradecemos pelo tempo, eu, por exemplo, que já chego aqui uma faixa de uns 30 anos mais ou menos, eu só tenho a agradecer pelo estímulo que me dá essa casa, o estímulo que a doutrina me dá para conseguir viver e simplesmente um fato deu ainda mais força a essa casa. A chegada do Carlos aqui influiu muito no nosso aprendizado, que é uma pessoa simples, tem, né, como todos nós, aquele defeito, um problema qualquer, mas isso é com o coração aberto para melhorar. E às vezes nessa melhora, às vezes as pessoas são um pouco ríspidas, um pouco puxadas, exigentes, mas tudo é para melhora, para a colaboração da doutrina. Eu tenho passado muito altos e baixos. O que é os altos que eu passei aqui? Os ensinamentos que eu procuro emitir, procuro ter esses ensinamentos na minha vida e praticá-los. Ontem minha vida era uma coisa, hoje minha vida já acena para outra coisa, ela acena para a eternidade, mas com um vigor tal que me sinto revigorado, me sinto renascido. Tudo isso agradecendo a essa obra gigantesca, essa obra infinita que o Mestre Jesus deixou e que o Geraldo de Aquino, nessa data de hoje, possa ser muito bem-aventurado, porque ele transmite para nós também, como presidente astral desta casa, toda a condição, a liberdade de ação para que os irmãos venham a esta casa, os espíritos venham a essa casa para nos trazer as boas novas. E essas boas novas, citadas pelos livros, é justamente traduzida pelos irmãos para que nós possamos ter esse alento, essa força. Ninguém está perdido. Nós estamos no mundo de provas e expiações e nós temos como separar o joio do trigo dentro de uma consciência, não deixando nunca a inconsciência nos levar pela consciência. Então, todos nós juntos fazemos um só fecho,
e estamos fortalecidos, cada um doando de si o que pode. E isso aí faz esse encontro fraterno com as forças superiores. Grande Mestre Jesus, grande Geraldo de Aquino, e nós, pela força de vontade de aqui estar, estamos agradecidos pelo decorrer desses anos todinhos que passou, e nós deixamos um para o outro um abraço fraterno e muitas felicidades, muito boa vontade na vida de cada um de nós. E assim nós procuramos melhorar cada vez mais. Que a paz divina esteja não só agora nesse momento festivo, mas eternamente, que é o nosso caminho para sempre. Muito grato por tudo e por todos. Passo então a palavra ao irmão Valdir. Só duas observações, né? Aqui o André Luiz mandou a gente acertar as contas da gente. Vai acertando as contas aí com os evangélicos. Não deixa de acertar não, né? E o elogio que você fez a Carlos, né? É chato ele, né? Mas assim, pô, como é que é importante aqui para nós, né? Isso, sempre tem alguém, né, falando que o Carlos ele chegou aqui num momento assim de transição da casa, ele é uma amigona nossa, a Fatinha, né? Onde esteja que ela possa se sentir abraçada pela espiritualidade. Uma grande amiga nossa, a Fátima, né? E a gente vem nessa luta aí de buscar mais o estudo, sabe, Valéria? Pedir a gente pede, né? A gente pede, né? Mas a gente sabe que o que vem é porque a gente merece, senão não vinha, né? Deus só no comando, né? E a gente aprender a tomar juízo, a ficar mais educado, né, Valéria? Isso que é importante pra gente, né? Leitura puxa leitura, né? Leitura ajuda mesmo, nossa, não tem como. Leitura é o importante de tudo, o estudo nem se fala, é muito importante. A gente aprende muito mesmo, é só querer. E apresentar aí para Carlos, o seu Fernando, o Elê, né, que não conhece o Júnior, que não conhece a Valéria. A Valéria é uma companheirona nossa. A mãe dela frequentou aqui a casa por muito tempo com a gente, Dona Cecília ajudou muito aqui nos trabalhos. Ela é filha da Dona Cecília. E a Dona Cecília Leal, e a Valéria, assim, lá no centro da Dona Glória também, né, Dona Emília, está dando uma ajuda tão grande, né, Valéria? E é a mesma coisa do carro, né? Chegaram no momento certo. Chegaram na hora certa. A Dona Cecília era do Joana d'Arc. E do Em Busca da Verdade também, ela tá? era de tudo. Encontrava a portinha perto precisando, eu estava entrando. Estava juntinho. Ela. Bom, então vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. A gente escolhi uma página ali, não sei se vai ser do agrado, acho que sim, que o Evangelho todo, né, Manuel? É do nosso agrado, né, Dona Emília? Então, vamos lá no capítulo 1, no item 5, o Espiritismo. Vamos ver primeiro. Não vim destruir a lei, é o título do capítulo 1. O Espiritismo, item 5. O Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas revelações com o mundo corpóreo. Ele nolo mostra não mais como coisa sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuante da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu inteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, e a do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos espíritos,
que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão imensurável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Que assim seja. O Espiritismo, para mim, é um iniciar de uma nova era, que tem muito mais a aparecer, a vislumbrar na nossa frente. É o início para a gente compreender, é uma transição de uma forma ainda tribal, ainda moderna, primitiva, com uma visão mais dinâmica, mais atualizada. Então o Espiritismo vem fazer essa ponte, tirar a gente ainda daquele ritual, daquela forma ainda de contemplação e de admiração do externo, tirando a gente essa visão de Deus, de um Deus coletivo, e entendendo que cada um de nós é um universo em particular, mas que vivemos, interagimos num coletivo. Mas o que eu trabalho em mim vai reverberar para todos. E essa energia que é dada é energia que ao mesmo tempo vem para mim. Então eu entendo hoje como o Espiritismo essa forma de ver o mundo de uma forma nova, diferente, da qual era lá, quando eu era um garoto, nessa encarnação ainda. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer aquilo, vai acontecer aquilo. Tudo em cima te colocando cabresto no medo, na culpa, trabalhando uma possível rejeição do coletivo se você não for parceiro, não for junto com todo mundo naquela empreitada na qual você nem julga se é certo ou errado, se tem coerência ou não tem coerência, e você vai ali, como a música toca, né? Vaca de gado, né? Então a gente vai naquele coletivo sem trabalhar as informações, sem ter a sua opinião própria, e o Espiritismo vem a fazer, não, você tem direito a entender, a saber e a escolher. E vai te dando uma luz muito mais forte, muito mais aclarada nessa mensagem que o Cristo traz, que para mim hoje, esse Cristo da Bíblia está um pouco diferenciado. A mensagem vem quando você entra para o lado mais psicológico da coisa, você entende que você é a pessoa mais importante do universo. Porque se a gente adorar a Deus, esse Deus externo, e não começar por você, tudo acabou, porque quando acaba você não interessa mais nada. Quando acaba você, o que adianta o resto? Se tudo em cima do teu mundo começa com você. Então é nessa proposta que o Cristo vem colocar que você é Deus. Você pode fazer o que Ele faz e muito mais. É só você ter conhecimento dessa ciência que você pode. Mas a gente é todo doutrinado
de um passado longínquo até pouco tempo, de uma forma a ser limitada, em cima de crenças que trabalham o medo, a repulsão, a discórdia. Em cima do quê? De escolher qual é o teu grupo. O teu grupo pode ser todos os grupos. E você pode também ser parte, como colocaram aqui, que as informações que eu trago eu não trouxe informação nenhuma. Eu não trouxe informação nenhuma. E a gente tem que entender, é a vontade de Deus, não, é o estado vibracional do grupo. A gente estacionou numa frequência que foi liberado mensagens, na qual outras não ancoraram naquela frequência e não foi autorizado a mensagem chegar lá do jeito que chegou aqui. Ou aqui também não chega mensagens que chegam lá. Então a gente tem que entender esse processo frequencial, na qual não tem uma fórmula de bolo ali. É questão de você se adequar, é questão de você crescer para você entender a mensagem nova. E essa mensagem do Cristo é tão libertadora que ela é um desdobramento de novas verdades que a gente vai estudando e aquilo vai se ampliando. É como um perfume francês, né? E as antigas crenças, um perfume chulé comprado ali, e acaba em 1 minuto. Então, quer dizer, você vai vendo que aquela fragrância tem desdobramentos e você vai crescendo cada vez mais. Então, o Espiritismo é essa eclosão de uma luz nova que veio em cima de trevas. Eu ficava perturbado. Até antes de encontrar a doutrina espírita, meus irmãos ficavam, minha mãe, todo mundo ficava apavorado. Eu falava, cara, mas eu não acredito em Deus. Eu não acredito. Aí meu irmão sempre me chamava a atenção, tu tá mal porque tu não acredita em Deus. Olha, tu tá melhor do que eu. E aí a gente ficava discutindo, mas era meu lado laico, meu lado honesto, de falar, não dá para acreditar dessa forma. Então, a mensagem que vem colocar aqui, que o Espiritismo é essa luz nova, vem não contradizer, mas vem explicar numa visão mais libertadora e não numa intenção de subjugar aqueles adeptos ali. Tem que ser assim, você não pode olhar para o outro lado, você não tem isso. O mais lindo daqui é quando Kardec fala que se você encontrar uma verdade que contradiz a verdade que está aqui, segue a verdade que você viu, que você aceitou, não a que está aqui. Olha que coisa de liberdade plena, de você entender de forma a não ficar se prostituindo, se corrompendo, em cima de uma proposta na qual é toda a projeção. Ninguém aqui lembra de quando estava no plano espiritual, ninguém aqui sabe de forma bem coerente e bem consciencial de como está lá no mundo espiritual. Então tudo é uma certa projeção do que queremos, em cima de uma liberdade que a gente vai ser puxado, sugado de acordo com a nossa índole. Então, trabalhando a honestidade e a verdade, é o caminho, é a luz para a gente não entrar em doutrinas bruxulentas, exóticas, fantasmagólicas, que vai nos prostituir ou nos corromper em cima de um paraíso bestial, sabe, um paraíso da preguiça. E aí a gente ouve de novo. Aí o Cristo fala, meu pai trabalha o tempo todo e eu também. E a gente tem que trabalhar esse lado, a saída da ociosidade. Trabalhar não é levar saco de batata, trabalhar é produzir. Então a gente tem que entender esse lado produtivo do nosso tempo e não ficar de uma forma religiosa, aqui gastando tempo sem ganhar nada. Lembrar de Geraldo de Aquino, há duas espécies de espíritos, os espíritos que atuam e os espíritas atuam. Então, quer dizer, eu citei Geraldo de Aquino aqui, porque o seu Fernando falou do Geraldo de Aquino ali no começo da reunião, né? Muitas pessoas perguntam, mas como é que é essa história de Geraldo de Aquino, que é o patrono da casa? A gente, quando começou aqui no centro, começamos na casa da Dona Mercedes, no culto do Evangelho no Lar. E de lá tinha um salão que era um centro de Umbanda, que é o lado,
E houve uma troca, eles trocaram, o filho da dona Mercedes trocou o terreno, né, com essa pessoa, e eles foram para o Espírito Santo e o salão ficou ali. O salão praticamente estava... Aí a dona Mercedes, que era uma espírita, alguns aqui conheceram a dona Mercedes, ela era muito atuante aqui no movimento espírita em Santa Cruz, e ela tinha fundado 2 centros, né? Aí ela, vamos levar esse trabalho ali para cima, ali para o salão estava lá abandonado. Aí eu reuniu com o pessoal lá do Pagão de Varela, na Executiva, né? Fizeram uma primeira, uma segunda reunião, e depois nós fomos com o culto do Evangelho lá para cima. Ficamos lá um tempo, aí houve necessidade de ceder o salão para uma família que estava sem ter onde morar. Aí ela cedeu, né, o salão, no caso para o Sérgio, né, com a mulher dele. Não, foi nem Sérgio, foi César. César, o pai do Júlio César. E nós viemos para cá, para esse quartinho que está aqui do lado, que tinha sido construído pelo meu tio. A espiritualidade, não, sabe, vai fazendo as coisas, né, vai jogando as coisas na mão da gente. Estava vazio. Assim, aí o quartinho estava ali que meu tio faleceu. Ele havia conversado comigo que ele tinha vontade de retornar à doutrina espírita, que era um médico e tal, dirigia reuniões lá no Seu Pedro, lá nas Três Pontes. Mas depois ele resolveu viver um pouco da vida material, mas ficou sempre aquela coisa, né, daquele compromisso, né, com a espiritualidade. Mas aí ele desencarnou, não teve essa possibilidade. Aí eu falei com a dona Mercedes, pelo menos o trabalho de evangelização para as crianças, que ela tinha começado, a gente faz ali no salãozinho. Aí dali veio o pessoal do centro de Umbanda para cá também ajudar a gente, né? A dona Merinda deu uma força enorme. Então esse centro começou praticamente assim, aqui. Ficou pequeno o salãozinho, aí dona Elizabeth chegou para junto da gente também. Dona Elizabeth com mais 50, 100 crianças, que ela trazia lá do rolo para cá. O salão ali não estava comportando mais, aí nós resolvemos fazer aqui, né? Esse espaço aqui. E aqui a gente está até hoje, né? Começando com esse primeiro salãozinho aqui. Ficamos um bom tempo aqui só na areia. Eu lembro do sapo um dia no pé da Denilza, sentado ali na fila. Tua mãe estava aqui junto na reunião nesse dia. E o sapo ali no pé da Denilza, e a Denilza disse que não sentiu nada. Daqui a pouco, olha o sapo aí, pronto. Aí uma falou. Todo mundo pulando. Aí todo mundo pulou, né? Mas daí depois a gente conseguiu ir ajeitando devagarinho, né? A gente está ajeitando até hoje. Aquele senhor, como é o nome dele? Mas o Geraldo de Aquino, ele surgiu assim. Brasil Espera. Logo no começo, a gente, dona Mercedes, o centro tem que ter assim, uma referência, né? Um mentor, um espírito. Quem é? É um patrono, né? Para servir para a gente de exemplo. Aí, na época, eu tinha desencarnado Dona Ivone Pereira e Geraldo de Aquino, desencarnado na mesma época, né? Aí veio aquela intuição. Vamos juntar as crianças, vamos fazer uma votação? Aí fizeram, aí eles escolheram o Geraldo de Aquino. Primeiro a gente leu a vida de cada um, explicou quem foi Dona Ivone, quem foi o Geraldo de Aquino, né? E eles optaram pelo Geraldo de Aquino, né? E algumas vezes o nosso irmão chega até aqui para trazer algum recadinho para a gente, alguma mensagem, alguma orientação, e eu sei que o plano espiritual ele está trabalhando, porque foi um espírito abnegado, né? Fez muito pela comunicação espírita, né, seu Fernando, que conheceu, que, né? O trabalho dele, aquele trabalhinho do Pingo de Ouro, né, para a aquisição da Rádio Rio de Janeiro, foi uma luta. As casas espíritas você tá o cacete. Muitos falaram mal, Foi mas... muito criticado. Até na Federação Espírita ele era criticado. Mas ele conseguiu levar avante aquele trabalho, né? E a gente tenta homenagear ele com essa coisa de que Geraldo de Aquino é o patrono da casa, né? O mentor é o patrono, né? O mentor são os irmãos que nos assistem. Então é por aí que vai a história aqui do grupo, né? A gente tem sempre que agradecer. Eu falei da dona Mercedes, você não permitiu falar da dona Elizabeth, que trabalhou aqui, trabalha entre nós, com uma companheira querida. E outros que vão fugindo aqui o nome, né? A mãe da Iraci, a mãe de Pingo, a tia Alzira, também sempre esteve junto. As senhoras aqui juntaram na época, né? Eu lembro que a dona Merinda, ali, a mãe da Cotinha, a dona Merinda, a primeira toalhinha que a gente botou numa mesinha pequena, meia cambeta, foi a dona Merinda que trouxe. Mas vai ficar feio sem botar uma toalha? Vamos botar uma toalha. E a coisa foi fluindo, né? Já são 39 anos. A dona Cecília, a Dalvinha, a dona Maria de Lourdes, o seu Luiz, que ela É o da Pedra. Seu Luiz, a história é muito interessante, né? O seu Luiz, ele veio através da dona Mercedes, era um espírito com muito conhecimento da doutrina,
Mas ele tinha uma aversão nessa forma que as pessoas têm, né, que foi falado aqui pelo Carlos, de querer impor. Né? E alguns companheiros nossos lá de fora, e eu também não adapto muito, eles tinham essa coisa, né, de impor. E ele veio para cá, gostou do ambiente, ele teve um derrame. Passou por um AVC, e o médico mandou ele fazer fisioterapia. O senhor Fernando ia daqui na Pedra de Guaratiba andando, a fisioterapia dele era essa. Ia daqui em Sepitiba a pé, ia daqui em Itaguaí a pé. E toda vez que ele vinha para o centro, ele pegava um saquinho, uma sacola dessas de coisas, enchia de pedra, trazia e botava ali. Ou então uns pedacinhos de ferro. E o negócio foi utilizado aqui depois, mais tarde, né? O Pedro Mota, que está aqui com a gente aqui, ele ajudou a construir isso aqui. Aí o Pedro, agora vamos pegar as pedrinhas e os ferrinhos de São Luís. E assim foi, entendeu? Quer dizer, a maneira que ele teve de ajudar aqui a casa foi essa. Na fisioterapia dele, e saía recolhendo pela mão um saquinho de pedra. Aí ele com aqueles dois saquinhos no braço, sabe? Mas o exercício dele ajudava na obra. E como? Né? Que coisa. O Mauro, a Rogéria, as filhas, os filhos da dona Elizabeth que cresceram aqui. Não sei, né? O Milton foi um companheirão que sempre estava aqui com a gente, virava vestido, o Milton estava aqui nas nossas reuniões, né? A dona Glória mesmo, veio muitas vezes aqui, seu Berílio, antes de desencarnar, seu Berílio tinha aquele desentendimento, não sei se vocês acompanharam, né, com a dona Glória, né? Aí ele vinha para cá, vai lá acalmar aquela mulher, eu não estou metendo com aquela velha não. Aí, seu Berílio, senta aí, vamos escutar o Evangelho. Aí ele saía daqui em paz. Então, quer dizer, essa mais ou menos é a história do grupo. Aí depois chegou o seu Fernando, o Erlei está aqui com a gente já há um bom tempo, né? Ele quando eu cheguei aqui, não sei se você está lembrado, foi aí para esse quartinho pequenininho, né? Eu, conversando contigo lá no serviço, então, conversa vai, conversa vem, eu falei, você tem uma conversa meio espiritual. Qual é a tua? Aí você falou assim, eu sou espírita, eu também sou. Aí dali, a nossa amizade, que era só o conhecimento ali da rotina, né, do trabalho, modificou. Ela passou a ser uma irmandade, uma união. Então, quando cheguei aqui, deparei já com a dona falecida Elizabeth, né? Os filhos dela quase todos, ela trouxe aqueles filhos de criação. Era uma harmonia só. Aí nós passamos para essa casa de cá. Eu me lembro bem que começou os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu tinha assim uma vibração, ou melhor, uma alegria, quando eu ia pegar, que era a minha vez de ler. Então eu desenvolvia com aquela leitura e depois fazia a análise, né, daquela leitura. Aí foi muito bem. Até que um dia o Valdemir chegou para mim e disse assim, você tem o dom da palavra. Eu falei, que isso, rapaz? Dom da palavra? Mas aí, tudo bem, né? Eu fui adiantando em outros lugares também. Só deixa ele falar muito, que hora que ele está dando dom. Eu sou um camarada que eu sou Tem espírita. Pode deixar que eu vou parar. Não, estou brincando, eu tenho que falar para sou você. espírita, pesquisador. Então eu passei a pesquisar numa casa, na outra, entrei para esse negócio de espiritismo de cura, e nele eu também estou até hoje. Estou precisando de cura, na minha visão. Mas o momento não é esse. Já fui aqui mesmo, na nossa casa, orientado. Plano espiritual, tem conhecimento do teu problema. E isso aí é que vai esse consolo espiritual. Então eu passei a fazer Faz parte do processo. palestras espirituais. E estou até hoje. Aqui é o meu agasalho, é minha casa, é minha vida. Minha casa, minha vida. Bem, gente, vamos fazer o seguinte então. Alguém gostaria de fazer, de colocar alguma palavra, deixar, né? Já que hoje é uma reunião especial. Eu não sabia que Carlos era agnóstico, não. Não tinha na vida, para mim isso é novidade. Eu quero falar. Sempre você sempre. O que me trouxe para essa casa. O que me trouxe para essa casa foi o desencarne do meu filho. Eu vim para entender o jeito. Ele era daqui. Ela veio para ver se o filho vinha aqui se comunicar. Não, nada disso. Eu vim para entender a morte dele, porque
todo mundo que conheceu ele aqui sabia do jeito dele, né? Aí eu falei, como é que pode uma morte daquela tão terrível, uma pessoa tão bacana? Aí eu vim pra cá. Faz parte do processo. Né? Eu tive que aprender, né, Júlio? Aí eu vim pra cá. E também o interesse que ele tinha aqui, no final, ele estava perguntando muita coisa ao Alberto. Eu estava com muita sede de aprendizado, rápido. Aí eu falei, eu tenho que saber o que é isso. E eu passei aqui 45 anos da minha vida e vi os outros estudando. Eu falo, gente louca, um calor danado desse, todo mundo trancado ali dentro. E fez 17 anos que eu estou aqui. Eu sou maluca também aqui estudando. Entendeu? Foi assim, eu vim aqui para entender e acabei gostando e ficando. Foi um novo mundo que se abriu para mim, porque de acordo que você começa a estudar a doutrina espírita, tudo vai, a tua visão, você não vê mais as coisas da mesma forma que você via antes, entendeu? Continuei, brigona, impulsiva, mudei um pouquinho. Porque é mais interessante que teu filho, ele frequentava aqui de vez em quando. Então, ele frequentava aqui, ele parou de frequentar mais aqui depois que ele começou a trabalhar lá na padaria. Aí ele parou um pouco, era escola de padaria, ele via menos. Mas ele foi aqui, a minha filha entrou eles me pediram se eles podiam vir para a reunião da escolinha. Aí eu deixei os dois, ele ficou e saiu. Essa molecada toda aqui passou aqui. Filho de Zé Carlos, as filhas do Ronaldo, Todo mundo as minhas passou filhas, aqui. os filhos do Manelzinho. Alguns deles estudavam aqui comigo e permaneceram aqui. Marcelo Capina. E o interessante é que veio sem a mãe estar, né? Ele, por conta deles, eles vieram procurar sem incentivo. Geralmente criança vai porque a mãe incentiva, né? Vai lá, vai. Ao contrário, né? Olha só que coisa. Mas eles todos, né, Manel? Teus filhos também, não foi? Andresa, Rafael, Filho daquela menina de Jacinto, de Regina, da Ciara, Rita. Manel, falar alguma coisa? Mas eu tenho que falar assim, porque eu sempre gostei, eu era do eu sempre falava para o Rodrigo, que o Rodrigo tinha essa frase do Geraldo Pequeno, do Espírito Satuba, e eu falo comigo, eu sou um assistente à toa. Eu só vinha de vez em quando eu precisava, né? Mas aí quando minha mãe faleceu, cara, não é brincadeira não, nossa vida lá em casa de uma reviravolta, porque o meu outro ele sabe. Aí, meu pai também logo arranjou pessoa, saiu, né? Eu sei que o negócio ficou feio lá, cara. A gente saiu no tapa direto lá, né? Irmão, coisa. Aí com 10 anos da minha mãe falecida, foi no dia do aniversário dela, no dia 20 de janeiro, né? Quando eu me recebi uma mensagem dela, ela falando que criou a gente com tanto carinho, ela estava vendo o que estava acontecendo entre nós, e que aquilo estava prejudicando ela, né? Aí quando ele me recebeu, passou uma mensagem pra gente, pô, aquilo nunca mais acabou o problema lá em casa, todo mundo passou assim, né? Cada um recebeu quando me fez a copa, cada um recebeu um papel, nós lemos, cara, pô, aquilo foi uma pancada na cabeça de cada um. Eu sei que a harmonia veio com todo mundo, aí passou a se dar bem, todo mundo, e graças. Aí eu falei, aí eu continuei frequentando, falei, poxa, a nossa mãe está olhando a gente, vendo as besteiras que a gente está fazendo aqui, e isso está prejudicando ela. Aí foi que eu passei a frequentar mais frequência o centro. Porque acontece coisas na vida da gente, que às vezes a gente não vai, mas não vai assim com muita fé. Depois que acontece, a gente passa a acreditar com mais fé ainda. Né? E foi importante que veio a mensagem no dia do aniversário dela, no dia 20 de janeiro, com 10 anos, foi que eu recebi essa mensagem. Agora tá prontinho para dirigir reunião do trabalho. Nossa Senhora, maravilhoso. Pula, corre pra caramba. Mas a gente ainda vai, Dona Emília, ainda vai sentar lá. Pino, você, Pino. Pino também frequentou no Acabou indo cada dor mesmo, né? Ninguém vai pro amor, né? Eu fico Ninguém vem pro amor, é na dor.
deixa eu agradecer a Deus. Essa aqui, a mãe dela foi um pouco minha mãe também, que a gente cresceu tudo junto, a gente se considera como irmão. Então ela frequentou aqui muito tempo com o namorado dela, com o Arcanjo, né? Mesmo. Arcanjo deu trabalho, né? Foi. Mas para Hoje você. deu trabalho, só deu, mas graças a Deus, né? Só agradecer, né, a Deus, né? Pelo caminho que a gente. Pelo caminho que eu escolhi, né, na graça de Deus, né? Fui lá no Centro Dona Glória, fui como uma assistente junto com mamãe para tomar conta das crianças de Yara. Yara trabalhava no Madeiro, aí a gente, eu e minha mãe ia para tomar conta das crianças, dos dois, né? Aí quando tinha de dar mamar as crianças, ela levantava do barriga de sempre, ia lá e tudo, aí voltava, nós ficávamos com as crianças ali. E hoje em dia, graças a Deus, né? Firme e forte, né? Firme e forte. Na luta, né, filho? Isso aí, filho. Passando por muitas dificuldades, mas graças a Deus. Mas hoje a gente vai falar das coisas boas, não falar das coisas ruins não, né, Valéria? Resolvida, né? Graças a Deus, com a graça de Deus, né? Capaz de Deus fique com todos. Obrigado, filho. Fala do joelho na vida da gente, mas a gente está vendo, a gente tem joelho para gente, igual quem não tem. Seu Fernando quer fazer bom. Hoje é uma retrospectiva, Carlos, né? Eu acho que é um momento, né, assim, para a gente relembrar, recordar os momentos bons, né, o que nos trouxe a casa. Seu Fernando, essa casinha aqui para o senhor, o que é? Ah, é muita coisa. Não tem explicação, não tem limite. Que eu conheci o grupo, não foi aqui. Foi lá. Eu me lembro como se fosse hoje, não me lembro qual foi o mês e tudo. Só sei dizer que foi 2005. Que eu passei lá na porta e me inscrevi, Centro Espírita. Mas na época eu frequentava o Amor e a Verdade. Foi a primeira casa que eu entrei, eu já falei aqui e repito novamente. Eu entrei quando eu vim morar em Santa Cruz. Foi a Amor e a Verdade. Aí então eu tive, né, contato com vocês. Aí teve um dia que uma reunião, eu me lembro como se fosse hoje. Eu nunca apareci. Aí fui na outra reunião, quando eu cheguei lá, estava fechada a casa. Aí eu falei assim, e agora, como é que eu vou ficar sem um grupo? Aí eu acho que eu encontrei contigo no caminho, aí me deu um dinheiro. Não, muito tempo. Aí eu vim, passei a frequentar um pouquinho aqui e o Amor é verdade. Mas é porque eu tive problema no negócio do horário, outros problemas particulares, aí então, não que eu me afastei da doutrina espírita, isso não. Eu tinha saído, sim, daqui, da casa espírita. Até que no dia, estou adiantando, né? Eu estava muito bem no Frozô, fazendo compra no Presonic, com minha esposa, aí o cidadão, ó, seu Fernando, para dizer a verdade, eu não tinha conhecido. Aí que ele se identificou, além do carro, aí ele falou que tinha a reunião aqui dia de domingo, eu passei a voltar para cá, porque eu estou com problema, que eu sempre falo, né? Eu não estou tendo condições para estar à noite na rua. Aí eu tinha parado de frequentar o Amor é Verdade. Aí passei, tá vendo aqui, eu me sinto muito bem, graças a Deus, porque muitos falaram, eu não comecei como aluno da doutrina espírita aqui. Eu comecei no Grêmio Espírita, Amor e Luz, a rua Iviema, 91, Rocha Miranda, perto ao batalhão da Polícia Militar. Isso há 47 anos atrás. Próximo, né? Há 47. Esse, eu fui que não sei, aí fui para uma prece, e naquela época se podia com um exemplo, não tem a missa dos católicos. Então, o falecido meu que morava lá perto pediu a prece por desencargo da falecida minha avó paterna. Aí eu fui, eu nunca tinha entrado numa casa espírita, mas eu sempre vivia falando do centro espírita, sempre que eu falava para minha mãe, dizia, que desde criança que eu falava, eu quero seguir o espiritismo científico. Você
que nós fomos para as pressas, sei que outros parentes meu foi, que tinha que bastava só levar as flores, né? Que eles faziam a prece, para encurtar o assunto. E todos aqueles que foram, e até hoje segue a escola da espiritualidade, sou eu. E é assim bom. Eu não tenho na minha família, no momento, que segue. Minha família é mistura, católica, evangélica, budista, então, aí assim a gente, bom, basta dizer, né? Bem dizer, eu já sou casado há 42 anos. Já casamos com cada um seguindo uma religião. Ó, não vamos dizer que a troco e barranco, levando. Cada um tocou seu religioso. De vez em quando leva aquela cacetada, aí então eu vou botar e reagir, mas fazem questão de brigar com religião, né? Se meterem na vida do outro, né? Por que isso? Né? Fazem, família tem essa mania, né? Por que você está lá? Por que você não vai para a minha igreja? Por que você não... você pode acreditar isso, mas você pode adorar a ação, você pode... É umas coisas... mas só que na minha família... Mas só que na minha família, graças a Deus, nós não temos esse problema não, de discutir. Eu que eu tenho irmão que é bispo da Igreja Universal, e assim vai, para frente. Sim, ele. Olha, nós ouvimos. Está apontando o Júnior, ele. Exatamente. O senhor tem uma fã, sabia? Senão daqui a pouco a hora passa. O senhor tem uma fã. A minha amiga, a Rita, ela é fascinada pelas suas mensagens. A missão dele é distribuir mensagem. Ele quer falar alguma coisa, ele? Fala, Não, o que eu quero falar é ouvir alguma coisa, sugestão. Mas nós estamos fazendo exatamente isso, ele. Nós estamos fazendo exatamente isso. Vai, Júnior. Vai, Júnior. O que você chegou aqui? Não, o que falou, seu Fernando falou, é doutrina, né? A doutrina espírita, né? É maravilhosa. Eu estava contando um caso aqui, vocês ainda não tinham chegado a uma coisa, eu estava contando um caso de quando eu era católico. Chegava essa data, dia 23, porque assim um tempão, meu casamento acabando, eu ia para a igreja de São Jorge, lá na Praça da República. Eu vi o pessoal saindo da igreja do Paulo Poço, vi esse filme todinho, né? Eu vi esse filme todinho na minha cabeça, para ser na calçada. Ia para a igreja, no dia de São Jorge, aquele monte de gente, 1.000, 2.000 pessoas dentro da igreja. Você caía naquele coisa de emoção, cara. Naquele coisa de emoção, com aquela fila enorme para tu entrar, né, cara, quase esmagado lá dentro. De 2006, eu acho que até 2013, 2012, eu fiquei nessa coisa aí. Aí você tinha o Padre Wagner, né, que era o cara, eu lembro dele ainda, tinha uma palavra muito bonita, né, cara. Aí eu passei ali agora, aí eu estava pensando, né, cara, aquilo ali também fez parte do processo, até que você falou sobre respeito, né, de respeitar o cara do culto da imagem, do cara da tua família que é. Isso aí vem tudo esse filme hoje na minha cabeça, pela essa data, né? Devia ser uma data simbólica, né? Que é respeitar também as pessoas que acreditam nessa força de São Jorge, São Santos, né? Como tudo, respeitar essas pessoas que têm isso. Tá vendo? E a doutrina, né, que o seu Fernando falou, né, cara, que não tem coisa melhor do que isso aqui e você ter um entendimento, né? Sobre isso aqui, sobre a melhor parte que tem aqui dentro da vida. Esse irmão se foi milagre. Tem coisa mais maravilhosa do que isso, cara. É um negócio que você fica pensando a semana toda, o mês todo. Esse aqui diz que não é médico, na reunião mediúnica ali, que de vez em quando. Eu não acredito que muito dele, porque a gente sabe que o Espírito vai utilizar o que tem dentro da gente, né? Através do que nós apresentamos, que eles trabalham, expressam, né? Mas não sou médio, não, tá? Não. Incorpora ali, que incorpora ali. O seu Fernando falou uma outra coisa aqui da imposição também. O que leva ele a falar que ele não é médico? Oi? O que leva ele a achar que ele não é médico? Não, hoje tem sido, sabe? Médio eu tenho certeza que eu sou. Porque são coisas, sincronias que vêm que eu fico até admirado.
Mas dessa forma ostensiva de ver, ouvir, materializar, isso aí não existe. Mas tem médio de todos os tipos, né? Mas o que ele quer colocar como médio é esse, de receber, de incorporar esse lado mais bruxulento aí, eu tô... Não, e pior que de vez em quando baixa, né? Os espíritos, quase sempre bons espíritos, mas de vez em quando baixa uns zombeteiros ali, que é o caso sério. O seu Fernando falou uma coisa aqui sobre a imposição. Isso também é uma coisa muito boa aqui dentro, porque você tem uma ideia, discutindo uma ideia, e você tem diversos pontos de vista em cima daquilo que está sendo discutido. Então, quando você abre, você não precisa direcionar o teu pensamento só para um caminho. Você pode chegar, se posicionar no outro caminho e ver você como é que você está recebendo aquilo. Então, isso aí é muito bom. Você não tem imposição de uma ideia fixa, é a melhor coisa que tem. Então, você leva... Gente, eu sempre desculpo, mas eu tenho a mania de estar... Eu já ganhei várias reprovações por causa disso. Eu fico ali, ó, com o relógio. Eu fui doutrinado, né, por uma pessoa que eu tenho assim, muito bem querer, que é o seu Valdemar, está do outro lado, grande amigo. Era o tipo do espírita que não falava, né? Tipo Dona Emília, né? Mas na hora de dar uma... na hora de segurar, ela identificava. Aí Dona Emília, a senhora que diz que não fala e tal, a senhora vai falar uma coisa pra gente aí agora. A gente tem um carinho muito grande pela senhora, entendeu? Talvez eles não conheçam ainda, né, Manel, né, Valério? A importância, né, do trabalho que a Dona Emília faz, o centro. A senhora é o braço direito ali da gente, ali da organização de Direito, esquerda, Dona Emília. as pernas. Eu sei que a senhora não é muito palavrão, mas vamos voltar. Vamos ouvir uma palavrinha da Dona Emília aí. Ah, foi bom. Aqui lá na hora do brigou, brincaram, eu não queria, e ela não, você vai pegar o carro daqui, no centro. Quando ela morreu, ela ficou internada executiva, eu ficava lá, né? Você não vai deixar o centro. Não deu. Enquanto a senhora está viva, a senhora ela vai depender dos filhos da senhora. Não vai deixar. E graças a Deus, Laura, minha vizinha, sempre estava ali, vocês vão continuar. Aí eu entrei, comecei a ajudar lá, e assim fiquei, né? Ligado por ela, mas graças a Deus, eu não era isso. Eu sempre fui espírita, desde pequena na roça. Meu pai era espírita, presidente de mesa, e eu sou a única da família que continua na religião. Sou crente. O meu cunhado era doido para me tirar do centro, entendeu? Depois a minha irmã entrou e também queria me tirar. Eu sempre fiquei, não. Minha religião eu fiquei. Eu fui ficando. Agora aconteceu isso aí, a gente saiu, alguém me escolheu, e fui começando. Aí foi muito bom. Eu não sou de muito falar, sou de muito ler também, mas eu acredito. E assim a gente foi tentando levar a vida que a gente vai precisar. É claro que tem pessoas que não estão concordando, né? E é uma pena, né, Valéria? Que a gente precisava de a turma de lá. Falamos tanto, né, para não precisar acontecer do nosso, Não separar, mas também Estava dando material, né? Mas o grupo virtual, né? Encontrou outro grupo acolhedor também, os nossos irmãos aqui são. Como fomos convidados para vir para cá com tanto carinho, como nós precisamos lá do pandemia, foi para lá e nos ajudou muito, Valéria, foi estar segurando também, o Jorge já estava. Então a gente gostaria que todo mundo ficasse junto, né? Viesse para cá, que é mais perto, até a gente resolveu que vai fazer depois, de repente, alguma coisa diferente, e a gente vamos mudando. Eu sei que da casa eu não pretendo sair, só quando Isso aí, que Deus conserve assim, né? Com esse pensamento, com esse modo de ver a vida. Bem, meus irmãos, eu gostaria de ouvir junto com vocês mesmo, assim, muito gostoso, né? Que expressa o que é, o que tem que ser, o que deve ser uma casa espírita. Antes, só colocar como é que a espiritualidade atua, né? Na direção
da casa. Eu sempre digo aqui, não tem essa história de presidente dizendo, eu nunca me julguei nada assim. Simplesmente o meu papel aqui foi ceder um pedacinho aqui para a gente estar com o salão aqui. Mas aqui, o senhor Fernando é presidente, Erlei é presidente, Júnior, Tânia, Carlos é presidente, o Manel é presidente, o Manel também frequenta com a gente aqui. Tudo que a gente procura fazer aqui é conversando, né? Entrando em acordo, né? A dona Giseuda, que está fazendo uma pauta muito grande. A dona Giseuda é um médium que nos ajuda muito, é uma pessoa de muita fé, que está aqui desde o começo também, entendeu? Mas ela está com um problema sério com o esposo dela, de enfermidade. O nosso irmão está bem combalido, né? E ela não pôde vir. Tem um outro companheiro também da primeira hora, que é o Pedro, ele só vem aos sábados, né? Aos domingos ele não vem. O Elfo, que é outro companheirão que está enfermo. O Elfo vinha sábado e domingo, né? Mas ele está bem mal também de saúde. A gente pede a vibração de todos aí por ele. A Denilza não frequentava aqui, frequentou um tempo, depois ela se afastou. Ela frequenta o Amor à Verdade. Mas hoje provavelmente ela estaria aqui entre nós. Deve estar em espírito, né? Ela também está aqui há um bom tempo. Engraçado que nós começamos aqui, ela nem espírita era. Depois que ela resolveu sair da igreja evangélica e ir para o espiritismo. Roberta também, né? A Roberta também, desde o primeiro momento, né? A Mônica frequentou quando era criança, minha filha, mas hoje acho que ela não tem religião, né? O marido é evangélico, às vezes ela vai assistir um culto ou outro, mas ela não é de... Mas lá de casa eu sempre digo que a mais espírita que tem é ela, porque é a mais calma, a mais tranquila, a mais sensata, entendeu? É ela, né? Os mais rebeldes, eu e a Roberta, que a gente é. Mas não vamos falar da gente não, vamos falar aqui da casa e o que eu estava falando aqui, que tem um menino muito bonito. E depois do hino eu gostaria que você fizesse a prece de encerramento desse momento, tá, Valéria? Você, Valéria, você. Oi. Não é você que é Valéria? Não, meu Deus. Deixa eu só me ajeitar aqui. Você conhece bem a Marisa, tem uma Maria. Vai descer e fala com vocês. Carlinhos Conceição, né, cara? E eu tô com fome. Fome. Deu tomar um cafezinho, né? Eu tomei um cafezinho lá em casa, mas caramba. Com 2 crianças lá, tendo que puxar pelo pé para sair da cama. Já tomou ou já tá? Pô, Carlos, não tô assim, né? Então, vamos ver essa música aqui, que é muito legal, muito interessante. Espero que todos dêem bem atenção. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religui, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse povo espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e religui. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com
doutrina de Jesus. Chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e erguer. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e erguer. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital e alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Pronto atendimento de Deus, galera. Alguma peça de Muito obrigada por essa oportunidade de aqui estar, meu Pai, nessa simplesinha casa, mas com tanta acolhedura, tanto carinho, tanto amor, tanta simplicidade, disso que a gente precisa, desse amor, desse carinho, desse aconchego que nós precisamos, nada mais. Então, Pai, só tenho que te agradecer pela oportunidade, agradecer por esta casinha aberta, estar sempre nos acolhendo, por esse acolhimento que deu o nosso grupo, que aqui chegou, e agradecendo pela manhã de hoje. Que manhã gostosa, que manhã maravilhosa. Como é bom, Senhor, acordar, abrir os olhos e te agradecer por esse dia lindo, por essa liberdade que deu de nós nos levantarmos e chegar até uma casa dessa, ouvir as orações, ouvir esses hinos maravilhosos, entender que Casa Santa é isso, é o pronto atendimento, é o nosso pronto socorro, é onde nós batemos no desespero, na dor, mas é aqui que somos socorridos. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, amigos espirituais que aqui estiveram conosco nessa manhã maravilhosa, nos acolhendo, recebendo os nossos agradecimentos, recebendo as nossas preces e trazendo esse passe que eu tenho certeza que todos nós estamos recebendo este passe maravilhoso e sairemos daqui, Pai, com as mãos preenchidas de bênção, e essa luz vai resplandecer sobre todo o nosso dia no dia de hoje, para que possamos ter, Pai, um domingo abençoado, um domingo de muita paz e de muita luz para todos nós. Que Deus nos abençoe e abençoe todos aqueles que também não puderam vir hoje, na manhã de hoje. O Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Graças a Deus, meu Pai, muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai. Então, assim, está encerrado esse programa.